Imagine pegar um A380 aqui em Guarulhos e ir com todo o conforto até Dubai, do outro lado do mundo. Mas um A380 não pode pousar num aeroporto pequeno. E mesmo que pudesse, não haveria demanda para operar um avião imenso daqueles num lugar pequeno. E quem mora em cidades pequenas do interior não pode voar? Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem! Esse é o último vídeo antes do estúdio novo, tá? O estúdio novo deve inaugurar depois que esse vídeo for ao ar, e aí vai acabar todos esses problemas de troca de imagem, essas coisas, tá bom? Pois muito bem, se vocês têm acompanhado a série de vídeos sobre as principais companhias aéreas brasileiras aqui no canal, aliás, ó, dá uma olhada aqui, ó, vocês viram que quase todas as mais antigas começaram voando para cidades do interior. A Cruzeiro e a Varig começaram voando de Porto Alegre para Pelotas e Rio Grande. A VASP começou voando de São Paulo para São Carlos e São José do Rio Preto. Isso não era difícil naquela época, porque os aviões eram pequenos e pousavam em praticamente qualquer lugar. Mesmo quando eles começaram a ficar maiores, por muito tempo, as exigências deles para operarem não eram muito grandes e não ficava tão caro para o governo ou até para uma empresa privada construir um campo de pouso. Além disso, o Brasil é um país enorme, dimensões continentais e distâncias muito grandes. E avião, vocês sabem, né? É uma mão na roda para vencer essas distâncias e acabar integrando o país. Por isso, praticamente todos os governos que o país já teve desde o início da aviação comercial no Brasil, e aí não importa a ideologia ou a forma de governo, todos tentaram estimular a aviação regional, aquela que interliga cidades menores a grandes cidades. Para as companhias aéreas também, teoricamente, deveria ser um bom negócio, porque além do mercado desses voos em si, essas rotas também podem trazer mais passageiros para as rotas entre cidades maiores e até para o exterior, através de conexões. Vê esse meu vídeo aqui sobre hub, ó. Por isso que nos Estados Unidos, nenhuma das grandes companhias aéreas descuida desse mercado. E a América, por exemplo, tem uma subsidiária, a American Eagle, para fazer essas rotas regionais. A United tem a United Express e assim por diante. Mas no Brasil, a teoria, na prática, é sempre outra. Até a década de 50, a aviação regional no Brasil era vista como parte integrante da aviação de nível nacional. E se chegou a ter mais de 400 cidades atendidas por voos comerciais regulares. Naquela época, dava para ir em voos regulares para cidades como Araçuaí, em Minas Gerais, ou Loanda, no Paraná, ou até Pedro Afonso, que hoje é no Tocantins, mas nessa época era em Goiás. Por causa da posição geográfica, algumas cidades bem pequenas tinham aeroportos muito movimentados, porque os pequenos aviões da época tinham pouca autonomia de voo e precisavam reabastecer sempre lá nessas rotas pelo interior. Era o caso, por exemplo, de Carolina, no Maranhão, Aragarças, em Goiás. Mas a partir da década de 60, mais ou menos, o número de cidades atendidas foi só caindo, por vários motivos. O principal foi que os aviões foram ficando cada vez maiores, mais pesados e mais sofisticados. Eles passaram a exigir pistas mais longas, pisos capazes de suportar mais peso e toda uma infraestrutura sofisticada de apoio em terra que antes não era necessária. Obviamente, nem todos os aeroportos oferecem essas condições. Também passaram a gastar mais combustível e a ter uma manutenção mais cara. Com tudo isso, exigia uma taxa de ocupação que, independente das condições técnicas, também não eram todos os lugares que podiam oferecer sem dar prejuízo às companhias aéreas. Outra coisa foi que durante as primeiras décadas do transporte aéreo no Brasil havia pouca concorrência
decorrência do transporte terrestre por causa da carência de infraestrutura que havia no país. Havia poucas estradas, poucas ferrovias e a maioria das que havia era muito precária. Para ir de Belém até o Rio de Janeiro, por exemplo, se não fosse de avião, só de navio, numa viagem que durava de 10 a 15 dias. Ficaram famosos os navios do Lloyd brasileiro, com nomes começados com Ita, Itapajé, Itaguaçu, Itaimbé, Itapura. Quem leu meu livro, Onde Morrem os Aviões, sabe da minha paixão por navios. E se você ainda não leu, tem o link aí embaixo para você comprar Onde Morrem os Aviões. Aliás, esses nomes de navio serviram até de inspiração para uma música famosa de Dorival Caymmi. Peguei um Ita no norte e vim pro Rio morar. Adeus meu pai, minha mãe, adeus Belém do Pará. A rodovia Belém-Brasília só foi inaugurada em 1960 e só foi totalmente asfaltada na década de 70. Mas além da Belém-Brasília, aos poucos outras rodovias brasileiras foram aumentando e melhorando, e deixou de ser tão difícil chegar a vários lugares do Brasil. Então o simples fato de haver alternativas para chegar às cidades pequenas sem usar o avião, que era muito caro, tirou passageiros da aviação. Um outro problema ainda foi a concentração de empresas aéreas. Na década de 40, o Brasil tinha mais de 50 companhias aéreas, a maioria delas muito pequena e atuando justamente no interior. Se alguma não pudesse ou não quisesse operar uma determinada rota, talvez alguma outra operasse. Mas com o tempo, operar uma empresa aérea foi ficando cada vez mais complexo e mais caro, e uma operação muito pequena já não era mais capaz de se sustentar. Algumas daquelas empresas faliram, outras foram sendo absorvidas por empresas maiores. Por exemplo, nós já vimos aqui, no vídeo, como a Real comprou a Aerovias Brasil e depois foi comprada pela Varig. E daquelas mais de 50 companhias aéreas, 30 anos depois, no início da década de 70, só tinham sobrado 4: Varig, VASP, Cruzeiro e Transbrasil. E todas elas estavam investindo cada vez mais em jatos, que com poucas exceções só podiam operar em aeroportos grandes de cidades também grandes. Com tudo isso, o número de cidades atendidas só foi caindo e caindo. Em 62, o governo já estava preocupado com isso e criou um esquema chamado Rede de Integração Nacional, RIN. Consistia basicamente num subsídio para as empresas aéreas que quisessem atender lugares pequenos, com o governo cobrindo parte dos custos para não deixar as cidades menores sem transporte aéreo. Mas aqui é Brasil, então isso nunca saiu muito do papel, em parte porque as companhias aéreas nem assim se interessavam mais por essas rotas, em parte porque o programa foi iniciado no governo João Goulart, e depois que o regime militar chegou, tinham outros tantos projetos em andamento no governo e não sobrou muito dinheiro para isso. Só havia 3 regiões do país que ainda resistiam. A primeira era a Amazônia, onde não havia e continua não havendo estradas, e avião é vital para integrar as cidades da região. E as distâncias são enormes. Por exemplo, de Manaus até Tabatinga, na fronteira com a Colômbia e Peru, a distância é mais ou menos a mesma que do Rio até Salvador. E isso sem sair do estado do Amazonas. A segunda região era o interior de São Paulo, onde tem muitas cidades grandes e prósperas que sempre garantiam uma boa ocupação aos aviões, e a VASP atendia bem com seus Vicon e Samurais. E a terceira era o Rio Grande do Sul, onde as raízes gaúchas da Varig e as relações políticas dela com o governo do estado tornavam interessante para ela manter muitas rotas de Porto Alegre para o interior, mesmo que não dessem lucro. Mas em todas as outras regiões o transporte estava ficando cada vez mais raro. A Cruzeiro operava diversas rotas regionais no Pará e Amazonas, usando os Samurai. Rotas que permaneceram até o começo de 1975, ano em que a empresa foi vendida. Já a VASP foi com o YS-11 Samurai até 1977, em rotas que envolviam o interior paulista e um corredor via Goiás, Tocantins e Pará, que era apoiada pelos Embraer 110 Bandeirante. Do lado da Varig, os Avro 748 seguiam em rotas que nada mais eram do que a herança do extenso mapa de rotas da Real Aerovias. A Transbrasil já havia retirado os Dutch Herald e apostava no Bandeirante em rotas que eram herança de si mesma lá no sul, e da TAS, Transportes Aéreos Salvador, no Nordeste. Só que a baixa ocupação dessas rotas para equipamentos gigantes como o YS-11 ou o Avro, que transportavam quase 50 passageiros, não geravam lucro. Mas a integração nacional ainda era uma expressão-chave nos planos dos militares, e apesar de todas essas dificuldades, eles ainda viam a aviação regional como estratégica para o país. E outro projeto estratégico deles foi a Embraer, que no início da década de 70 ofereceu seu
primeiro avião comercial, o EMB 110 Bandeirante, um pequeno turbohélice de 15 a 20 lugares, capaz de operar em pistas muito curtas e relativamente precárias, perfeito para aviação regional. A Embraer estava só começando, não tinha esse nome todo que tem hoje e precisava de compradores para sua produção. E o governo começou a empurrar o Bandeirante para as companhias aéreas brasileiras. A maioria não curtiu muito, mas como vocês já viram aqui, a única que tinha o direito de torcer o nariz para o governo era a Varig. A Cruzeiro estava em sérias dificuldades, mas ainda usava o YS-11 em rotas regionais no norte, onde o espaço para carga era importante, como é até hoje. E logo seria comprada pela Varig. Simplesmente não tinha dinheiro para isso. Sobrou para a VASP e para a Transbrasil, que em 1973 foram convencidas pelo governo a comprar o Bandeirante. Omar Fontana era um entusiasta do avião, que faria o papel de alimentador para os seus BAC 111. E a VASP era estatal, então tinha dinheiro a dar um balde. E assim compraram e com eles foram explorar rotas bem distintas do seu mapa nacional, como por exemplo, Santa Isabel do Morro, uma aldeia indígena na ilha do Bananal, e que fica no Tocantins. Tinha um voo da VASP para lá. Só que a VASP e a Transbrasil tinham uma estrutura bem verticalizada que onerava essas pequenas bases, tornando os voos regionais nem um pouco interessantes do ponto de vista financeiro, ficando o lado político sustentando esses voos. Em resumo, essas rotas estavam dando um prejuízo literalmente federal para elas. O governo então contratou uma empresa de consultoria que desenvolveu um projeto chamado SITAR, Sistema Integrado de Transporte Aéreo Regional. O país foi dividido em 5 regiões ou sistemas regionais e para cada um deles deveria ser criada uma empresa aérea para atender aos voos regionais. Essas empresas tinham de ser de capital nacional, mas qualquer pessoa ou empresa brasileira poderia se associar nelas, inclusive as companhias aéreas já existentes. Só que essas teriam que ser limitadas a 1/3 do capital. As novas empresas eram proibidas de se transformarem em empresas nacionais e seriam subsidiadas por uma taxa de 3% sobre o preço das passagens nacionais. E lembrem-se, nessa época o preço era tabelado pelo governo. O SITAR fez surgir empresas novas, exceto a TABA, Transportes Aéreos da Bacia Amazônica, cujo dono, o coronel Márcio Jacques Gibson, possuía a NOTA, Norte Táxi Aéreo, que inclusive operava rotas com o Dart Herald, arrendados da Sadia. E ele era o que possuía mais know-how nessa operação. Havia sido dono do Lloyd Aéreo, vendido para a VASP anos antes. A Votec era uma empresa tradicional de táxi aéreo com sede no Rio de Janeiro, que também alugava helicópteros para a Petrobras. Ela criou a Votec Serviços Aéreos Regionais para operar voos no eixo norte e sul, de São Paulo até Belém, passando por Goiás, Maranhão, Pará e uma parte de Minas Gerais e do Mato Grosso. A Votec também entrou de sócia na Nordeste Linhas Aéreas, criada em Salvador de sociedade com a Transbrasil e o governo do estado da Bahia, para operar os voos no Nordeste e parte de Minas Gerais. A Votec era poderosa pelo lado dos helicópteros e possuía um grande parque de manutenção em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A Varig se associou à Top Táxi Aéreo e mais às seguradoras Atlântica Boa Vista e Sul América, e ao Bradesco para criar a Rio Sul, para operar numa região que ia do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, pulando o estado de São Paulo. São Paulo ficou com o táxi aéreo Marília, TAM, que criou a TAM, Transportes Aéreos Regionais, com 1/3 de capital da VASP, que entrou doando a frota. Polêmica que se estendeu até os anos 90 com direito a CPI e tudo mais. Vocês conhecem essa sigla, né? Pois é, a TAM, que depois virou LATAM e hoje é a maior companhia aérea do Brasil, começou assim. Além do estado de São Paulo, a TAM também atendia a maior parte da região centro-oeste, especialmente Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Em alguns lugares, as regiões das companhias se encontravam por razões econômicas. Por exemplo, Cuiabá era atendida pela TABA e pela TAM, porque a TABA chegava até Cuiabá pela sua atuação no norte, Roraima, Pará, Amazonas, e a TAM chegava por baixo, vindo pelo Paraná e por Goiás. A TAM e a Rio Sul foram de longe as mais bem-sucedidas das 5. Primeiro, porque operavam nas regiões mais ricas do país, e segundo, porque tinham uma administração muito mais profissional e eficiente. No outro extremo, a Votec e a Nordeste foram as mais problemáticas. Eram muito mal administradas, tiveram vários acidentes que mancharam a imagem e só davam prejuízo.
Unidos. A TABA ficou ali no meio, se balançando, mas sobrevivendo, amparada pela necessidade de transporte aéreo na Amazônia e na experiência dos donos na aviação. Com o tempo, a composição das sociedades foi mudando. A VASP saiu da sociedade com a TAM graças a manobras internas, e na Rio Sul a Varig aproveitou uma brecha na legislação. Como a dona da Varig era a Fundação Rubem Berta, que não era oficialmente uma companhia aérea e, portanto, não estava limitada a 1/3 do capital, através da fundação foi assumindo aos poucos o controle total da Rio Sul, que chegou a ser apelidada de Mini Varig. A Nordeste atravessou um período problemático no meio dos anos 80 porque um empresário mineiro comprou as partes da Votec e da Transbrasil. Só que ele não pagou o empréstimo feito ao Benji e a empresa chegou a sofrer intervenção do DAC. Por ironia do destino, no final dos anos 80, o grupo Coelho, da Bahia, adquiriu grande parte da Nordeste. Na época, o governador da Bahia era Nilo Coelho, irmão de Roberto Coelho, dono do Grupo Coelho. A história da Nordeste se dividia nas páginas policiais e políticas, seja pelos acidentes ou pela briga Nilo Coelho versus ACM, Antônio Carlos Magalhães. E a Votec, coitada, em meados da década de 80 estava praticamente falida e só tinha 3 aviões em condições de voo. Os outros ou tinham caído ou estavam sem condições para manutenção. Aí foi comprada pela TAM, que mudou o nome da empresa para Brasil Central, se tornando uma próspera regional. Nos anos 80, as regionais impuseram a condição de adotar aviões de 50 assentos para sobreviver. Todas tiveram o Fokker F-27, importantíssimo nessa época, ou o FH-227, que era a versão americanizada do avião holandês. Só a Nordeste, pela bagunça que era, não teve o pedido atendido, teve que se virar com Bandeirante P1 de 18 lugares. Aí, na década de 90, veio o governo Collor e ele não só desregulamentou o mercado de aviação, como acabou com o CITAR. Cada companhia aérea podia voar para onde quisesse e com os aviões que quisesse. Aí virou um quiprocó. A TAM comprou o Fokker 100 e passou a fazer concorrência às grandes empresas aéreas nacionais, oferecendo voos direto ao centro, gerando reação da Rio Sul, que em 1992 trouxe o Boeing 737-500 regional até virar uma delas. Em 2000, a TAM acabou abandonando todos os voos regionais. A Nordeste, nas mãos do Grupo Coelho, foi a pioneira nacional e em 92 trouxe o Fokker 50. No entanto, sem pagar a Fokker, teve o avião preso em Belo Horizonte, adotando em setembro do mesmo ano o Embraer 120 Brasília e até assinando carta de intenção para o RJ-145. Mas acabou sendo comprada pela Rio Sul, que precisava defender território contra a TAM. Com a desregulamentação, estava na moda os voos direto ao centro, ligando os aeroportos mais centrais das capitais do Centro-Sul com aviões menores e tarifas mais caras. Todas as empresas entraram nessa. Com a queda das barreiras geográficas, era possível voar Congonhas-Pampulha pela Nordeste, Pampulha-Rio Santos Dumont pela TABA, ela mesma, nascida lá para servir a Amazônia. Aliás, a TABA protagonizou em 1997 uma situação tensa. Teve todos os aviões tomados pelos lessores. Em 1994, o mercado viu nascer novas empresas como a Baeté, Tavage, Pantanal, que entravam na disputa do filão regional. A Pantanal seguiu o conselho da música dos Menudos, Não Se Reprima, e pousava de TR-42, avião em que foi pioneira no Brasil com o Papatango Mike Fox Echo, que hoje voa na MAP. E saía de Congonhas para Curitiba, descendo no aeroporto de Bacaxeri, que é o mais perto do centro que o Afonso Pena. A BR Central tornou-se TAM, Transportes Aéreos Meridionais, e encomendou Airbus A330 e A319. Por outro lado, a Rio Sul, com extensa frota de Embraer 145 e Boeing 737-500, encomendou a Boeing 737-700, iguais o que a mamãe Varig operava. E as cidades pequenas foram ficando cada vez mais abandonadas ou servidas pelas entrantes. E olha que teve entrante, viu? Rico, Penta, Tavage, Meta, Air Amazônia, Puma Air, Abaeté, TAF, Noar, Litorânea, Air Minas, Presidente, Passaredo, Trip, LRC, Total, Oceanair, A7, NHT, LSU, Sol. Todas tentaram se estabelecer. Algumas prosperaram bastante, como a Total, a Rico, a TAF, a Oceanair, a Trip, a Passaredo,
e outras realizaram o chamado voo de galinha. Das que nasceram no CITAR de 1975 e começaram a voar em 1976, a TAM se tornou a Latam e é a única sobrevivente. Rio Sul e Nordeste se juntaram com a Varig em setembro de 2002 e desapareceram. A TABA faliu em 1999 e em Belém ainda existem esqueletos da TABA. Votec, em 1986, virou BR Central, que foi a TAM, que se fundiu com a TAM Regional, e engolida anos depois pela Pantanal, que foi sua alimentadora por um longo período. O governo de Dilma Rousseff chegou a anunciar um plano mirabolante para levar o transporte aéreo regional para mais de 800 cidades. Mas primeiro, o estudo oficial do governo, na verdade, falava em 270 cidades, das quais 85 eram consideradas totalmente viáveis e só 53 tinham viabilidade total. E segundo, o governo estava falido e sem condições nem econômicas, nem políticas de fazer nada disso. É claro que esse plano nunca saiu do papel. Hoje, 5 companhias aéreas operam voos regionais no Brasil. 2 delas são muito pequenas. A maior extensão de voos é da Azul, que assumiu as rotas regionais da Trip, que ela comprou, e está usando de forma inteligente para alimentar os voos nacionais, usando a TR-72. A Passaredo é a mais antiga, fundada em 1995. Ela tem um hub em Ribeirão Preto e mantém o foco em Guarulhos. Opera voos para o Centro-Oeste e a Bahia, também com a TR-72. Ela tentou usar o Embraer 145, mas foi desastroso. Já faz algum tempo que ela está em dificuldades financeiras. Já teve um acordo operacional com a Latam, depois passou para a Gol e está até hoje com ela. Ano passado chegou a ser vendida para o grupo Itapemirim, mas a venda foi desfeita na última hora. A gente tem também a MAP Linhas Aéreas, que é oriunda da Manaus Aerotáxi Participações. Está operando voos na Amazônia desde 2011 com a TR-42 e 72 e domina uma área sem concorrência e pretende incorporar novos aviões. Mas apesar dos ATR serem excelentes aviões, ainda são grandes demais para algumas cidades e aeroportos lá do norte. Tirando a Passaredo e MAP, que são genuínas empresas regionais, existem 3 táxis aéreos que operam como linha aérea sistemática. A ASTA, América do Sul Táxi Aéreo, baseada em Cuiabá, que atua em uma faixa de rotas que antes era operada pela Votec e BR Central. E mais recentemente a SET, apoiada no Cessna Grand Caravan. Opera onde um Embraer 120 se tornaria um Boeing 777 pelo tamanho. Porto Velho temos a RIMA, Rio Madeira Aerotáxi, que opera voos de Porto Velho para o interior de Rondônia e cidades do Amazonas, também usando o Cessna Caravan. A RIMA tem sido uma defensora de um projeto em Rondônia para integrar o estado à malha aérea regional como um alimentador das empresas maiores em Porto Velho e também tenta tornar o Caravan homologado novamente para 12 assentos. Transporte aéreo regional dificilmente dá lucro em qualquer lugar do mundo. Para dar certo, exige a intervenção do governo dando subsídios, investindo em infraestrutura e criando políticas de apoio. Isso envolve gastar dinheiro de impostos e torna a situação polêmica, porque tem cada vez mais resistência em todo mundo a gastar dinheiro do governo para apoiar empresas aéreas particulares. Mas é necessário balancear as necessidades das comunidades que precisam do serviço, mesmo não dando lucro, com as necessidades do país como um todo e com os interesses dos contribuintes. Até os Estados Unidos dão subsídios do governo à aviação regional, através do EAS, Essential Air Service, num esquema que foi considerado de interesse nacional, porque sem isso, depois da desregulamentação, muitas cidades ficariam sem serviço aéreo viável. Eles têm também um esquema especial só para o Alasca, que é um caso todo à parte em tudo. Na Europa, a Noruega, a Suécia e a Escócia têm vários lugares de difícil acesso e também tem esquemas de subsídios à aviação regional. O mesmo acontece na Austrália. Só que são todos países sérios e todos esses esquemas foram muito bem planejados e discutidos à exaustão com a sociedade e o Congresso de cada país. Também existe uma fiscalização muito rígida do uso desse dinheiro público. Gostaram de saber um pouco sobre a aviação regional aqui no nosso Brasil? Então, deixe o seu like se você curtiu o vídeo, continue se inscrevendo se você não é inscrito no canal. Um grande abraço e até o próximo voo!